Sabe qual a coisa mais fascinante que eu já vi? Dizem que a Bíblia é o manual da vida, mas pouca gente para analisar esse ditado. Mas quando eu leio a Bíblia, vou para outro livro que fala sobre ciência, sobre psicologia, e ver que realmente a Bíblia fornece uma base para isso, e muitas vezes quem escreveu os outros livros nem percebem isso, sabe? Isso é fascinante. Isso prova para a gente cada vez mais que a Bíblia de fato é o manual da vida. Que a ciência, a filosofia, tudo, a fisiologia, pode ser tudo que você pensar, ele é voltado para o manual principal dessa vida, que é a Bíblia. Pensa muito bem, cara. Pensa bem não, muito bem-vindo no meu canal, tá? Tamo junto. Aqui um documentário, reflexões, algo que eu tô vivendo, que eu tô aprendendo junto com vocês e queria só compartilhar com quem precisa. Desculpa a minha respiração que eu subi correndo para pegar uma entrega. Mas vamos acalmar nosso coração e vamos falar, vamos trocar uma ideia aqui rapidinho. Que eu vou ser muito breve, tá bom? Bem-vindo no Diário de Peregrino, beleza? Meu nome é Surreal, eu vou compartilhar com vocês Romanos 6 que eu estava lendo essa semana. E fui para esse livro, ele complementou o que eu estava lendo. Fascinante. Romanos 6, primeiramente. A carta de Romanos é uma carta linda que Paulo escreveu para aquela igreja, naquela época. E tenho meditado muito, tenho refletido muito sobre cada versículo, cada capítulo disso e tem me modificado, mexido com o meu coração, com o meu caráter, aos poucos, né? Enfim, a carta de Romanos, Romanos 6, ele fala muito sobre essa nova identidade em Cristo. A gente procura se tornar cada vez mais semelhantes a Cristo, mas olha o que ele fala aqui, cara. Romanos 6, versículo 5, ele fala que fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nesse capítulo ele fala muito sobre essa nova identidade, como que morreu o antigo eu e nasceu o antigo eu salvo pela graça, onde que os pecados, os erros, as falhas do passado foram apagadas. Então ele fala que a gente se assemelha a Cristo na nossa vida. E se a gente vai mais longe, a gente se assemelha a Ele também na morte e na ressurreição dele. Como? Escrevi aqui umas anotações. A gente assemelha a Ele na morte dele, onde morreu junto o nosso antigo eu, com os pecados, falhas, erros, etc. Os antigos hábitos que a gente fazia no passado. Mas quando Ele ressuscitou, com a ressurreição dele, nasceu um novo eu. A nossa nova identidade, renovada em Cristo, pelo sangue derramado dele e guiados pelo Espírito Santo, frutificando os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, domínio próprio, mansidão. Então, a nossa nova identidade é guiada pelo Espírito e não pela carne. O que significa a carne? Eu vejo a carne como que se fosse a superficialidade dessa vida. A gente correr atrás só do bem material, só do desejo carnal, agir por impulso, por medo, por ansiedade, e aqueles atos que não agradam a Deus, que vão contra os frutos do Espírito, que são o amor, mansidão, domínio próprio, você ser servo do seu desejo carnal, servo do dinheiro, servo do bem material, agir com raiva, com falta de sabedoria, com desrespeito. Isso tudo vai contra a vontade de Deus, vai contra os frutos do Espírito. Mas essas todas fazem parte da nossa antiga identidade. E isso é lindo, cara. A identidade é renovada. Mas basta a gente se firmar nessa identidade e entender que agora é uma nova identidade. E a antiga está no passado, foi jogada lá no lixo. Aí, aqui é o problema agora, aqui é o desafio. É a gente entender e viver e se firmar nessa nova identidade. Sabe? Porque aqui agora a gente vai para esse livro dos hábitos atômicos, que ele fala muito sobre os hábitos, né? Pelo nome do livro. Ele fala que quando a gente muda os hábitos, muda os costumes do passado, o desejo de agir
de fazer as mesmas coisas que a gente já mudou, que a gente já descartou, surge sempre que os estímulos ambientais reaparecem. A nova identidade surge, porém, a memória não apaga simplesmente aquilo que já viveu. Se não prestar atenção nos estímulos, poderá provocar o exato comportamento que deseja interromper. Você pode quebrar um hábito, mas é improvável que o esqueça, mesmo que não seja usado por um bom tempo. Ele fala também sobre essa questão da identidade, que começa tudo com a identidade para você mudar seu comportamento, mudar seus hábitos e mudar seus resultados no final. É que a gente fala na Bíblia sempre sobre essa nova identidade renovada em Cristo, mas também a nossa luta diária para se renovar em Cristo todo dia. A luta diária para não voltar para a antiga identidade. Muita galera acha que, não, se eu me batizar agora, se eu me arrepender dos meus pecados, já era. Mas não é simples assim, infelizmente. É uma luta diária para se renovar em Cristo. Tá entendendo? Então a gente pode quebrar esses antigos hábitos, costumes, jeitos, falas, mas é improvável que a gente esqueça aquilo, porque a nossa carne ainda está aqui. A gente não se transformou em 100% espírito, 100% alma. Isso vai acontecer só quando a gente for para o céu. Mas a gente está aqui nessa terra. E a gente continua lutando, que a nossa memória ainda está... Na nossa memória está gravado aquilo, tudo que a gente viveu. E se a gente se expor aos estímulos que podem provocar aqueles comportamentos do passado, a gente pode voltar a ressuscitar a antiga identidade. Faz sentido? Eu tô rindo, mas porque eu gravei esse vídeo a semana passada e eu tava com vontade de chorar lendo isso. Porque é uma luta que eu passo, que todo mundo passa. E nosso senso de justiça acha que tudo vai ser perfeito depois de entrar para a igreja, depois de se batizar, depois de entregar a vida para Jesus. Mas realmente é uma luta de viver guiado pelo Espírito e realmente ir contra os desejos da carne, contra os desejos que vão contra a vontade de Deus. Claro, existe o prazer dessa vida, existe o bem material que vem de uma forma consequencial, mas do propósito de Deus que a gente coloca no primeiro lugar. Então a gente tem que realmente sempre procurar ser guiados pelo Espírito. Deixar o Espírito Santo habitar em nós e guiar a nossa vida. E o bem material desse mundo, até alguns prazeres bons desse mundo podem vir, mas como consequência. A gente não pode ser somente guiados por esses prazeres, pela essa carne e colocar ela realmente como um guia da nossa vida. Que é aí que a gente vive como Salomão e percebe que tudo é vaidade, tudo é banalidade, tudo é igual o vento, passa, voa e não é eterno. Então a gente precisa se firmar todo dia naquilo que é eterno, colocar aquilo como centro, como guia da nossa vida, até a gente se tornar 100% com Ele lá nos céus. Aí que a nossa carne vai morrer realmente e vai acabar essa luta. Reflexão boa para nós, né? Que a gente se renova cada vez mais em Cristo, que a gente se firma nessa nova identidade construída pelo sangue derramado dele. E que a gente siga uns bons hábitos na nossa vida, abandona os antigos, mas também luta para não voltar para os antigos hábitos. Às vezes a gente precisa fugir dos estímulos, das provocações, dos gatilhos que levam a gente a cometer os antigos hábitos, os antigos pecados. E se renovar todo dia na nossa identidade em Cristo, para não voltar para a antiga identidade, cheia de pecados, erros e falhas. Todo dia. Estou aprendendo assim com você, espero que isso seja uma boa reflexão para você, como que foi para mim. E é isso, meu amigo. Deus te abençoe.